é Jesus? Quem é Jesus para você? Notamos quando Paulo estava perseguindo os cristãos no caminho para Damasco, uma forte luz veio sobre ele. Então ele caiu no chão. Então uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele respondeu: Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Muitos tentam escapar dele, mas ele está em todos os lugares. Ele está em nossa consciência. Muitos escrevem poemas, livros, filmes e seriados sobre ele. Ele é só um herói ou ele é muito mais? Jesus viveu fisicamente apenas 33 anos aqui na Terra. Ele nunca teve uma educação formal, mas mesmo assim, 2 anos depois, muitas gerações falam e ouvem sobre ele. Algumas pessoas da época de Jesus diziam que ele era louco. Algumas pessoas diziam que ele era um mal deliberado. Alguns diziam que ele era dominado por demônios. Outros diziam que ele estava fazendo uma revolução contra Roma. O que você acha? Que ele foi um revolucionário no sentido que ele muda a vida de outras pessoas? Sim, ele é um revolucionário. Jesus nunca liderou uma revolução mal contra as autoridades existentes. Jesus estava preparando todas as almas, todas as pessoas para o reino eterno com ele nos céus e não aqui na terra. Mas quem é Jesus? Não podemos escapar dele. Ele continua aparecendo em todos os lugares. Ele foi um homem, ele foi humano. Ele foi representante das pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Ele foi contado com os transgressores e levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Sabemos que ele teve fome, sabemos que ele teve sede, sabemos que ele comemorou com os amigos, sabemos que ele chorou num túmulo de um ente querido, sabemos que ele tinha todas as características de um homem, de um ser humano, e mesmo assim a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Gente, é inspirador para nós, inspirador, sabendo que Jesus, como homem, sofreu todas as tentações que nós sofremos e ele resistiu a tudo e venceu. E ainda as Escrituras Sagradas dizem que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Foi Jesus quem reivindicou os filhos, nós como os filhos de Deus. Certa vez, Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. E Jesus respondeu para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não veio de vós, mas foi revelado a você por Deus. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, isso quer dizer que ele se fez homem e veio ao mundo. Toda a ética que Jesus nos ensinou, ninguém nunca ensinou como ele. Ele disse que se você levar um golpe em uma das faces, dê a outra. Ele também ensinou que devemos perdoar, que devemos orar por quem nos maltrata e nos persegue, para que sejamos aceitos e perfeitos, assim como Deus, nosso Pai no céu, é perfeito. Um dos mandamentos da lei de Deus diz: não cometa adultério. Mas Jesus disse: se você apenas ter cobiça ao olhar por uma mulher, você já cometeu pecado. Em outro mandamento, Jesus diz aqui, a palavra de Deus diz: não matarás. Mas Jesus disse: se você tiver ódio em seu coração contra o seu irmão, você já pecou. A ética que Jesus nos ensina é radical, mas ele exige que nós tenhamos uma vida de santidade e dedicada ao nosso Pai e a Ele. Porque veja bem, ele mesmo, como uma pessoa, conseguiu viver uma vida sem pecado. Ele veio como um homem, e ele era como um de nós, e conseguiu viver essa vida e vencer todo o mal que nos persegue, todo o pecado, todas as tentações que vêm até nós, veio a Jesus. E olha, como eu já falei, é inspirador que ele, como homem, venceu tudo isso. E eu sei que, na verdade, a luta contra o pecado é difícil. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 15:19, Jesus disse:
Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A maior parte do pecado do mundo vem do coração do homem. Portanto, a gente tem que buscar a santidade. E essa santidade só vem quando você tem constante ligação com Deus. E a única ligação sua com Deus e o nosso Rei Jesus é em oração. Tem que ter mudança. Por isso que Jesus diz que devemos nascer de novo. Devemos nos converter verdadeiramente. Devemos nos tornar uma nova criatura, nascida em espírito e em verdade. Jesus, sendo homem, recebeu aqui várias acusações que o levaram à morte de cruz. E eu vou te citar aqui, 3 delas. A primeira, eles disseram: este recebe pecadores e come com eles. A segunda acusação foi que Jesus ter feito uma cura no sábado. Os fariseus diziam: é permitido curar no sábado? Eles eram irônicos, só para ter algo a acusar Jesus. A terceira acusação era que usaram o que Jesus afirmou ser, quando ele disse que era o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E ao mesmo tempo ele disse que eu sou, que ao mesmo tempo quer dizer que é o próprio Deus. Lembra quando ele disse lá, quando ele estava sendo tentado pelos fariseus, que antes de Abraão existir, eu sou? Então foi essa acusação que eles colocaram a Jesus. Algo muito importante que confirma que Jesus era filho de Deus é que ele perdoou pecados. E nenhum profeta antes dele tinha esse poder de perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. O próprio Jesus, em certa ocasião, perdoou pecados de uma mulher e perdoou pecados de um paralítico. Outra coisa que a Bíblia revela é que Jesus, como Filho de Deus, tinha autoridade sobre todas as coisas e até pela natureza. Em certa ocasião, Jesus estava atravessando o lago da Galileia com os seus discípulos e ele estava dormindo no barco. E veio uma forte tempestade que levava esse barco por todos os lados e as ondas, a água caía sobre o barco. Então os discípulos, em desespero, chamou Jesus e disse: meu mestre, acorde, vamos morrer. Então Jesus olhou firme para eles e falou: homens de pouca fé, por que são tão medrosos? Então Jesus repreendeu firmemente o vento e o mar e tudo ficou calmo. Isso mostra a autoridade que ele tinha divina. Então, os seus discípulos, perplexos, olharam para ele e falaram: quem é este que tem autoridade até sobre o vento e sobre as águas? Jesus, mesmo como homem, pela autoridade, pelo poder de Deus, ele tinha autoridade para curar doenças. Por exemplo, Jesus fez cego ver, fez surdo ouvir, fez mudo falar, ressuscitou mortos. Ele tinha autoridade sobre os demônios. Gente, pessoas transtornadas e sem juízo por causa de demônios, quando Jesus chegava perto, eles ficavam no seu perfeito juízo, porque com uma só palavra ele expulsava esses demônios. Vejamos a morte de Jesus. Alguma vez aconteceu algo parecido na história com outro homem? Quando Jesus morreu, a cortina do templo se partiu em 2 pedaços. A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram e as pessoas crentes que estavam dormindo ressuscitaram e saíram dos túmulos. Até soldados romanos verdadeiramente confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Antes de Jesus ser crucificado, pegaram longas tiras de couro, tiraram a roupa dele e nessas longas tiras de couro tinham bolinhas de ferro ou de aço, ou ossos, e bateram nas costas dele até ele mal conseguir ficar de pé. Você imagina isso? O que ele sofreu? Olha o amor de Jesus por nós que somos pecadores, por mim, por você. Existe um amor assim? Depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e o sangue escorria pelo seu rosto. Muitos riram dele, cuspiam e zombavam dele. Na verdade, se Jesus quisesse, com apenas um estalar de dedos, poderia aparecer para ajudar ele 72 mil anjos. E se ele quisesse
esse planeta poderia ser destruído da face da Terra aqui. Olha como é, olha o que Jesus fez. Ele destituiu de toda a honra, de toda a glória que ele tinha, por mim e por você. Mas Jesus disse, foi para isso que eu vim ao mundo. Então ele saiu arrastando aquela cruz em direção ao Gólgota, com muito sofrimento. A graça de Deus é tão grande, pois ela retrocedeu e antecedeu. O sacrifício de Jesus aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas a graça que Jesus nos proporcionou segue nos antecedendo. A Bíblia diz que por causa da desobediência de um só homem, no caso de Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores. Mas assim também, por causa da obediência de um só homem, muitos serão aceitos por Deus. Quando Jesus chegou lá, que era chamado o local da caveira, o Gólgota, pregaram ele na cruz e colocaram pregos em suas mãos e seus pés. E sabe o que Jesus disse? A palavra de Deus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue imaginar isso? Você conseguiria perdoar alguém que colocou pregos, bateu com maldade, rindo e zombando, nas suas mãos e nos seus pés, mesmo você sabendo que você era inocente? Jesus não se revoltou, nem se desesperou. Ele apenas disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus confrontou a violência com amor. O sofrimento pelos nossos pecados, todo o pecado da humanidade, ali naquela cruz, foi tão grande, que a palavra de Deus diz que ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então, gente, olha o sofrimento que Jesus, olha o amor por todos nós, destituindo-se de toda a glória lá no céu, por mim e por você. Então chegou um momento que Jesus disse: está consumado. Em outras palavras, isso quer dizer: o plano de salvação está concluído. Só recebemos o perdão de Deus hoje, porque Jesus completou o plano, a missão no qual ele foi enviado aqui para a terra. Jesus conhece cada um de nós. Entre tantas pessoas que existem na terra, ele conhece exatamente cada um de nós. Quando ele estava naquela cruz, ele pensou com amor em cada um de nós, mesmo sem ainda existirmos fisicamente. A prova do amor dele por nós, por mim e por você, foi tudo que ele suportou. Que maravilhosa graça e ao mesmo tempo dolorosa. Já houve assim um amor como o dele? Ele poderia ser resgatado e levado imediatamente para o céu e sentado em seu trono. Mas ele suportou tudo isso por mim e por você. Jesus concluiu a missão, mas ele já sabia que depois de 3 dias ele ressuscitaria dos mortos. Jesus sabia que a graça seria maravilhosa para nós. Jesus sabia que o seu nome seria glorificado até muitas gerações depois. Jesus já sabia que teríamos a possibilidade de se reunirmos com ele no seu reino, na eternidade. A Bíblia nos diz que depois que Jesus disse que está consumado, ele, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas pelos seus pecados. E também, gente, para a gente receber a vida eterna. Hoje só podemos receber o perdão pelos nossos pecados porque Jesus se sacrificou por nós naquela cruz. Então colocaram Jesus em uma tumba. E a ressurreição de Jesus foi a maior prova de sua divindade e do evangelho. Jesus está vivo. No domingo bem cedo, quando a outra Maria e a Maria Madalena foram ao túmulo, elas receberam a maior notícia que o mundo ia saber. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive. A ressurreição de Jesus incentivou os discípulos a saírem pelo mundo anunciando o evangelho. Alguns cristãos vivem acreditando que Jesus está morto, mas ele não está. Ou melhor, nem acreditando, eles vivem como se ele estivesse morto. Mas, gente, creia, ele vive, ele está vivo e reina. Na verdade, quando uma pessoa aceita verdadeiramente Jesus, ele começa a nadar contra a correnteza ou colocar um barco e ir contra essa correnteza. Um cristão verdadeiro
começa a nadar ou a remar contra a maré, e isso é difícil. Mas esse caminho apertado o estará levando para a vida verdadeira. Ao contrário do caminho espaçoso do mundo que leva à perdição. A palavra de Deus diz que o caminho dos pecadores leva à destruição e à morte. Jesus Cristo está vivo, pois se ele não estivesse ressuscitado dos mortos, e se ele não estivesse vivo, o cristianismo não existiria e ainda estaríamos condenados pelos nossos pecados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, a fé que temos é uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo estarão perdidos. Se a nossa esperança em Jesus só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas Cristo foi ressuscitado. E essa é a garantia que os mortos também que creram nele serão ressuscitados. Porque a palavra de Deus diz: porque assim também, porque através de um homem veio a morte, assim também, por meio de um homem, veio a ressurreição. Assim também, por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também, por estarem unidos com Jesus, todos ressuscitarão. Existem evidências esmagadoras sobre a veracidade do cristianismo. E a maior prova que eu menciono a vocês é a quantidade de vidas que Jesus transforma e ainda transformou e transforma até hoje. E eu digo isso por experiência própria. E algo muito importante dessas transformações de vida é o elemento chamado fé. Temos que ter fé. É necessário ter fé todos os dias para vermos a glória de Deus. Olha que interessante. É necessário ter fé em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na vida familiar, na vida emocional, na vida financeira, em todas as áreas da vida que Deus colocou em suas mãos, você tem que ter fé. Tem que ter fé. Fé, fé. Vou te dar um exemplo simples de fé. Quando você vai chegar em algum evento, até na sua própria casa para sentar, você tem uma cadeira, pega ela e você não coloca a mão antes de sentar, você simplesmente vai sentando, porque você tem fé que quem construiu essa cadeira a fez para suportar o seu peso. E com esse exemplo simples de fé, você observa a fé que temos que ter em Deus. Temos que colocarmos totalmente a nossa fé em Deus. E todos podem crer em Deus. Então coloque a sua fé em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E assim você vai ver a natureza revelada de Jesus em sua vida. Só aceitamos ele pela fé e ele entra em nossa vida. E só assim vemos na prática quem Jesus é e na prática como ele muda a nossa vida. Muita atenção, preste muita atenção. Alguns de vocês podem até ridicularizá-lo. Alguns de vocês podem até rejeitá-lo. Alguns de vocês podem até adiar e dizer: vou esperar para outra hora. Vou poder esperar isso aí para um dia oportuno. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Aceite ele como seu único Senhor, seu único Salvador, e ele pode entrar e mudar a sua vida, perdoar os seus pecados e te levar no caminho da salvação. Creia nessa palavra, receba essa palavra para você. Perceba o amor de Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz por mim, por você. Creia nessa palavra. Eu vou orar por você agora. Que o Criador dos céus e da terra, o nosso Rei Jesus, coloque essa palavra no seu coração. Que você tenha gratidão todos os dias pelo sacrifício do nosso Rei e Mestre Salvador Jesus que fez na cruz. Obrigado, Senhor Jesus. Como podemos pagar tudo que o Senhor fez por nós? É impossível, meu Rei Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu amor que transcendeu tantas gerações. Obrigado, meu Rei Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado por ter pego essa missão e suportado todas essas dores por mim e por todos que estão ouvindo até o final. Toda honra, toda glória a ti, ao nosso Criador dos céus e da terra. Ó, meu Rei Jesus, que nessas festas de comemoração do Natal,
viemos celebrar o teu nascimento, viemos agradecer pela essa maravilhosa graça que Deus nos mandou, esse plano de salvação perfeito que foi em ti, Jesus. Que a tua palavra entre no coração de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo aqui. Mude eles, transforme eu e todos que estão ouvindo, porque todos nós somos pobres e necessitados e precisamos de ti, ó Pai, e nosso Rei Jesus. Nos muda de dentro para fora, nos quebra e nos reconstrói como um vaso e nos enche do teu espírito até transbordar. Que o teu reino habite entre nós. Mude os corações de quem está ouvindo essa palavra. Leve-os na direção do teu caminho, que é o único caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor, meu Rei Jesus. Nós recebemos essa graça, que é um favor imerecido, que não pode ser comprado por dinheiro, nem por ouro, nem prata, mas sim pelo teu sacrifício na cruz. Pelo teu sacrifício na cruz, meu Rei Jesus, alcançamos o nosso Pai e somos perdoados pelos nossos pecados. Através do Senhor Jesus, nosso Rei e único e suficiente Salvador, é que chegamos a Deus. Ó meu Rei Jesus, perdoa os nossos pecados. Provê, Pai, que esse próximo ano venha ser um ano de muita felicidade, saúde e paz. Remova a ansiedade do coração das pessoas. Coloque a paz que excede todo entendimento na pessoa que está ouvindo. Dê emprego ao desempregado. Provê a cura em nome de Jesus aos doentes. Oh, meu Rei Jesus, provê a paz aos aflitos. Venha morar e construir um altar em nosso coração. Que queime em nosso coração o desejo ardente de te servir, meu Rei Jesus e meu Deus, Criador dos céus e da terra. E que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Pois teu é o reino, meu Pai, meu Rei Jesus, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba essa palavra e sejam gratos ao nosso Rei Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu te vejo no próximo vídeo.